Peço aos amados irmãos que abram as suas Bíblias. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Desde já quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de ministrar a sua palavra. Conceder estarmos aqui nessa noite, comigo desta grande responsabilidade. Que o Espírito Santo de Deus possa nessa noite nos conduzir debaixo da sua orientação e da sua revelação. Amém? Quantos acharam que dá graças a Deus? Graças a Deus. Eu quero ler apenas só o versículo 2, pois eu gostaria de pedir aos irmãos que repetissem a leitura desse versículo, e nós vamos entrar dentro da explanação desses 11 versículos, amém? Diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A igreja poderia repetir esse versículo? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Podemos assentar, por gentileza? Glorioso Deus, Pai Celestial, Pai, nessa noite, Pai, eu nas tuas mãos, como teu servo, como vaso nas tuas mãos, Senhor. Eu te peço que o teu Espírito possa me conduzir, me orientar, me direcionar, me revelar, Pai, qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai, e me instrumentalizar nessa noite como ministro da tua palavra. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, quando olhamos a Bíblia Sagrada, cada livro que foi escrito por esses homens e mulheres, né, dentro desses 66 livros canônicos, o Espírito de Deus, ele instrumentalizou os seus servos, no propósito de edificar o seu povo, a sua igreja, trazer orientação, trazer direcionamento, trazer fortalecimento, trazer renovo para as nossas vidas. E quando nós olhamos culto de doutrina, né, a doutrina quer dizer ensinamento, as epístolas, ela tem um grande propósito dentro deste assunto, que é ensinamento. Quando nós olhamos a carta aos Hebreus, ela está dentro da composição das epístolas, né? Nós sabemos que dentro do Novo Testamento, das 27 cartas que existem, 21 são doutrinárias, 13 que são cartas paulinas e 8 que são cartas universais. E a carta aos Hebreus, ela está entre essa composição dessas epístolas universais. Porém, quando nós olhamos esse livro, nós enxergamos também o propósito do escritor, que a Bíblia não menciona quem é. Alguns vão dizer que foi Paulo, outros vão dizer que foi Apolo, outros vão dizer que foi Barnabé, mas aquilo que a Bíblia não me revela, eu não vou falar ou induzir sem a direção do Espírito de Deus, amém? Então, o escritor aqui, ele tem alguns objetivos ao escrever esta carta. Em primeiro lugar, que nós temos que entender que essa carta ela foi escrita num período muito difícil, porque ela vai ter escrita aproximadamente no ano 68 ao ano 70 depois de Cristo, um dos grandes períodos, a qual Jerusalém, no ano 70, vai ser destruída, não só a cidade, como o templo, pelo general Tito, que 9 anos após se tornaria imperador, e vai ser filho de um dos imperadores chamado Vespasiano. É importante dizer que o escritor, quando ele escreve essa carta apostólica, um dos objetivos desse escritor é fortalecer aos cristãos que estão dentro dos termos de Israel. Por quê, amados? Quando o cristianismo ele se iniciou, é importante nós entendermos que a religião do cristianismo, os cristãos, eram enxergados como seitas, eram rejeitados pelos seus próprios irmãos, até porque a religião oficial de Israel era o judaísmo. Então, a primeira coisa que os cristãos que se converteram dentro dos termos de Israel, eles lidavam com a rejeição dos seus próprios irmãos. Eles eram vistos como loucos, eles eram vistos como blasfêmios, eles eram vistos como heréticos, eles eram vistos como inimigos.
ao tal ponto que os defensores do judaísmo, em diversos casos, e o apóstolo Paulo vai ser um desses antes da sua conversão, vai lutar, vai batalhar, vai confrontar. Em alguns casos nós vamos ver até a morte, como a morte de Estevão, por proferir, por anunciar a Cristo, que por muitos dos judeus eram vistos como um falso, como um enganador, como um mentiroso. Mas quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, e nós como servos de Deus também temos que ter esse cuidado de nos atentarmos para o que está escrito, igreja, porque muitos dos judeus tinham conhecimento da Torá, tinham conhecimento sobre os profetas, tinham conhecimento sobre os salmos. E quando nós olhamos a Bíblia, não é só os evangelhos que falam de Jesus, não é só as cartas ensinatórias, as cartas doutrinárias que falam de Jesus, não é só o Apocalipse, que é o livro da consumação, que fala sobre Jesus. Jesus na Bíblia, ele é a centralidade, porque ele é o tema principal, mas ele é a totalidade de todas as coisas. Quando nós olhamos a Bíblia, desde o Gênesis, que não é o primeiro livro em escrito, que é Jó, que foi o primeiro livro que é escrito, mas Gênesis na composição sistemática, ele aparece como o primeiro livro, porque ele é o princípio de todas as coisas. Nós vamos ver do Gênesis ao Apocalipse, Jesus sendo mencionado, Jesus sendo relatado, os textos, o contexto, trazendo simbologia sobre o próprio Cristo. Então, qual deveria ser a concepção dos próprios judeus? Saber que o que estava acontecendo ali era um cumprimento, estava evidenciado através da ação, da manifestação do poder de Jesus Cristo. Então, o que os cristãos anunciavam não era nenhuma heresia, não era nenhum falso ensinamento. Eles só relatavam algo que foi profetizado. Nós vamos ver Mateus, na sua escrita, ele vai usar pelo menos 73 citações, porque Mateus vai escrever aos judeus da vinda do Messias, que ali estava se cumprindo como rei e como Cristo ungido. Por isso que ele vai utilizar tanto o livro do profeta Isaías, porque o profeta Isaías foi considerado como profeta messiânico e tinha por propósito anunciar a vida do Messias 740 anos antes. Então, quando nós olhamos a Bíblia, nós enxergamos como o povo judeu, na sua grande maioria, era um povo de duro coração, era um povo rebelde, era um povo desobediente. E muitos que creram em Jesus não o reconheceram como rei e como Messias, com medo de perder os seus postos, com medo de perder os seus títulos, com medo de perder as suas honras, com medo de se tornar inimigo do Estado, ou seja, da nação de Israel, e inimigo de Roma, porque Roma, como império, dominava naquele momento. Nós vamos ver naquele período de 68 a 70, mais ou menos, né, as lideranças que reinaram Roma. Nós vamos ver Nero de 54 a 68, e é interessante que do tempo que é escrito o livro aos Hebreus, nós vamos ver Roma mudando de líderes. Nós vamos ver Galba, Otto, Vitélio, o próprio Vespasiano, que vai ser o pai do general que depois vai se tornar o imperador Tito. Então, essa transição de governo, porque Roma, como império, vivia muitas instabilidades. Era uma nação corrupta, era uma nação que não adorava a Deus, era uma nação que tinha vários costumes que eram denegridos pelas Sagradas Escrituras, mas eles, em tal ponto, eles eram tratados como pessoas do quê? Ignorantes, que não conheciam a essência do Evangelho, não conheciam as Sagradas Escrituras. Agora, os judeus não. Os judeus é uma classe de pessoas que existe no nosso dia de hoje, que conhecem a palavra, que têm entendimento da palavra e que muitas vezes têm até experiência com Deus, porém o seu coração é duro, é rebelde e não se coloca na disposição em obedecer ao Senhor. Então, qual é o propósito do escritor aos Hebreus, quando ele direciona essa carta doutrinária, essa explanação da sã doutrina? Motivar esses cristãos, porque muitos deles, amados, estavam temerosos, muitos deles estavam desanimados. Pense só, você reclama no dia de hoje, né, dos problemas a qual você vivencia, às vezes uma falta de emprego, às vezes uma enfermidade, às vezes uma decepção com um familiar seu, mas pense, você
dormir, acordar, andar com a perspectiva de a qualquer momento você ser descoberto como cristão e ser transpassado por uma espada, e ser crucificado talvez numa cruz do Calvário, e ser preso como uma pessoa indigente, como um malfeitor, por causa do Evangelho. Então, quando nós olhamos esse texto, amados, a primeira coisa que nós temos que ter é a concepção que o que nós vivenciamos no dia de hoje não é nada comparado ao que estes homens e mulheres vivenciaram pela causa de Cristo, por que Cristo representava. Então, no dia de hoje, amados, nós temos 1001 razões para perseverarmos, para prosseguirmos, para avançarmos no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o tema que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração é perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Por que o exemplo de Cristo, amados? Cristo é a nossa principal referência, o sumo pastor da igreja, o cabeça da igreja, aquele que pelo seu sacrifício nos concedeu o benefício ou a dádiva de alcançarmos o prêmio da salvação, que não é por nossos méritos, é pelo seu favor imerecido. E mais do que isso, nos tornou filho, nos tornou servo, nos tornou escolhidos, nos tornou uma nação santa, nos tornou um sacerdócio real, nos tornou um povo adquiridos, para que vos anuncie a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando nós olhamos a Bíblia, amados, nós temos uma motivação a mais de prosseguirmos, de avançarmos, de permanecermos firmes e constantes na obra de Deus. Então, quando nós olhamos a Bíblia, uma das coisas que nós demonstramos dentro desse livro da Carta aos Hebreus é mostrar, através desse ensinamento, tendo Jesus como referência, a sua superioridade. Essa palavra superior, no grego, ela vem do termo crescimo, que significa o quê? Mais forte, mais poderoso, maior, melhor e mais excelente. Ou seja, quando nós colocamos Cristo como a nossa referência, nós estamos colocando um ser que é incontestável, um ser que é infalível, um ser que é perfeito em todas as suas ações. Nós estamos com um exemplo maior, alguém que tem todo o domínio e todas as qualidades e atribuições em que nós podemos nos apoiar, em que nós podemos buscar recursos, em que nós podemos buscar fortalecimento, e que jamais irá nos desamparar e nem nos deixar confundidos e enganados. Então, quando nós vemos Jesus como nosso principal exemplo, amados, como a nossa principal referência, o que é que nos motiva dentro do nosso coração? Nos dá alegria, nos dá esperança, nos dá um fortalecimento para prosseguirmos em frente. Então, a doutrina e o próprio escritor tem por objetivo o quê? Trazer o esclarecimento, trazer o ensinamento, trazer à igreja o quê? Que nós não estamos seguindo qualquer pessoa. Quanto nos segue a igreja? Nós vivemos um momento hoje que o sistema político está dividido. Do lado, extrema direita, Bolsonaro. Do lado, extrema esquerda, Lula. Mas esses homens são o que, amados? Falhos. Em algum momento, pode nos decepcionar por palavras e por obras. Jesus não. Tanto em palavras, porque Ele é poderoso em palavras, Sua palavra tem ação, tem efeito, traz coisas maravilhosas para a nossa vida, mas o seu perfil, o seu exemplo é incontestável. E é por isso, igreja, que nós temos o quê? Motivos e razões para seguirmos no alvo. E quem é o nosso alvo, igreja? Cristo. Glória a Deus. Ele é o nosso alvo. Então, quando nós olhamos essa expressão, nós entendemos que esse ser superior, que é dado a Cristo, é dado com total reverência, temor a quem é digno, a quem é de direito, a quem é legítimo para receber essa deidade ou essa atribuição. Então a Bíblia, ela nos mostra em diversos
momentos a superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre os grandes líderes do judaísmo, bem como a superioridade da nova aliança. Então, os judeus, naquele momento, a que a carta é dirigida, como objetivo, eles têm dentro do seu coração, mesmo que eles sejam minorias, em meio a uma nação que é pautada pelo judaísmo, que tem entendimento que o que eles estavam passando, o seu sofrimento, a sua entrega, a sua dedicação, não era por acaso, não era um propósito perdido, não era algo que traria para eles algum dano no sentido espiritual, talvez no sentido literal, né, como apresentei, poderiam perder sua vida, poderiam ser presos, mas a maior dádiva do cristão, igreja, não está no que é exterior, não está no que é terreno, amados, porque tudo que está na terra é passível, é momentâneo, é passageiro, tudo irá se passar, a política irá se passar, a cultura irá se passar, o dinheiro um dia nem existirá, mas Deus não. Quando nós temos a nossa concepção pautada em Deus, nós temos uma concepção pautada naquilo que jamais terá fim, mas que perpetua para todo sempre, ou seja, é eterno, não tem início e não tem fim, é de geração em geração, é de eternidade em eternidade, tanto o seu ser como a sua palavra. Por isso que Jesus vai dizer: passarão os céus, e passarão a terra, mas as minhas palavras e o próprio Deus permanece e sempre permanecerá. Então nós somos comissionados, amados, a sermos fortalecidos e permanecermos resistentes por essa fé que está em nós, amados. Por isso que o mundo, quando olha para nós, ele nos tem como o quê? Como loucos, porque nós cremos em algo que não podemos ver naturalmente, algo que eu não posso poupar literalmente, mas que assim como o vento eu sinto a sua presença. Quem sente a presença de Deus aqui nessa noite? Então essa presença, que é o que o escritor está tratando com esses cristãos. É interessante que dentro das suas escritas, nós vamos ver o comportamento de muitos que estavam vencendo naquela época. Vê se é parecido com alguns dos dias de hoje. Alguns negligenciavam os cultos, alguns eram voltados em sacrifícios de ritos impotentes, alguns estavam pautados dentro da idolatria. E se nós olharmos, o tempo passa, amados, mas os problemas existentes da igreja continuam os mesmos. Por quê? A igreja está cheia de quê? De humanos. Nós, como humanos, nós temos falhas, nós temos vulnerabilidades, nós temos imperfeições, e ai de nós, se o Espírito de Deus não atuasse em nossas vidas. Olhe para o que você era e olhe para o que você é nessa noite. Olhe para as suas imperfeições e olhe para a grandiosidade do Deus a quem você serve. Que mesmo com as suas dificuldades, Ele não desiste de nós. Mesmo com as nossas imperfeições, Ele não desiste de nós. Mas em todo o tempo Ele está lá, trabalhando noite e dia. Aleluia. Pelas nossas vidas, pela nossa preservação, pelo nosso bom testemunho. Então nós temos esse entendimento, e dentro dessa palavra expositiva, eu gostaria de retratar, se assim o senhor me permitir, dentro desses 11 versículos. O versículo 1, ele diz assim, ó: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Perceba que o escritor, quando ele escreve, uma das
ministra, daquele que prega, não é trazer somente a palavra para os que estão ouvindo. A palavra, quando ela está sendo anunciada, em primeiro lugar, ela conta para o anunciante e depois para os que estão sendo anunciados. Então você vê o comportamento do escritor em se colocar na mesma condição daqueles que estão sendo direcionados. Por isso que ele dizia, portanto, nós, ele está colocando aonde, igreja? No plural, ele está se envolvendo, ele está se fazendo participante da situação, porque a situação não somente é para um, a situação é para todos. Ali ele está sendo o quê? Ele está exortando, mas ao mesmo tempo ele está sendo exortado. Por isso que quando nós pregamos a igreja, seja qual for a palavra de conserto, de libertação, de milagre, de prodígio, de maravilha, a gente vê aqui fora a pessoa, não, você não, nós, porque todos nós precisamos ser exortados, motivados, ensinados, disciplinados. E quem é o disciplinador? Deus. Através de quê? Da palavra. Qual é o papel da palavra, igreja? Orientar, trazer modificação, trazer transformação, trazer arrependimento, ou seja, com tristeza no nosso coração, mas ao mesmo tempo conversão, mudança. É ponto principal daqueles que querem servir a Deus. Por isso ele diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Amados, nós estamos debaixo, sendo observados em todas as áreas, em todas as situações. Estar rodeado de uma nuvem de testemunha, amados, significa que todas as nossas ações estão marcadas por limites e direções apropriadas. O alvo para o qual corre o prêmio, pelo qual corre, estão colocados diante dele. Ou seja, amados, todas as vezes que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha, cada passo, cada ação, cada atitude que nós temos, amados, está sendo observado por alguém. E o evangelho maior que nós pregamos não é o que falamos. Aleluia. É a maneira como nos comportamos, igreja. Você está pensando que você está passando na rua, você está passando desapercebido? Você está pensando que na tua vizinhança não tem alguém que comenta de você? Que na sua família tem alguém te observando? Dá um pouco mais de volume, por favor, Cauã. Você está pensando que as suas ações não refletem em você? Mesmo que você não profira que você é cristão. Aleluia. Mas há algo que vai te denunciar. E o que denuncia aquele que serve a Deus, igreja? O brilho do Espírito Santo. Quem tem esse brilho aí? Então, quando nós agimos, amados, a primeira coisa que nós temos que ter ciência é que tem alguém nos observando. Eu estava outro dia passando, eu gosto de comprar pão na padaria lá perto da casa do pastor Edinaldo. Só que na minha rua só que na minha rua tem uma padaria. Aí de manhã eu acordei, um sol bastante fervoroso. Só que eu não gosto de comprar pão naquela padaria perto da minha casa. Eu não gosto da qualidade do pão que está ali. Aí eu fui e andei. Para mim, é normal. Vocês acreditam que eu fui? Estava o funcionário da padaria e mais uma pessoa. Eles me olharam. E depois ganhamos um sol quente. Eu quis ir de carro fazer a caminhada. Voltando com o pão. Vocês acreditam que eles tiveram coragem de falar contra mim? Ainda de me denigrir. Eu olhei, observei, respirei, dei fundo e continuei andando. Vocês acham que eles não sabiam que eu era cristão? E da forma que eles me atiçaram, qual era a atitude que eles estavam esperando? Que eu respondesse à altura. E a rua cercada de pessoas.
Aí eu fingi que não foi comigo e ó, fui embora. Por quê? Do contrário, a gente vai olhar, literalmente tem pessoas ali, certo? Mas quem é que estava neles? Quem é que estava instrumentalizando neles? Quem é que estava utilizando deles? Para me tirar do foco, do propósito, da graça e me levar ao escândalo e ao mau testemunho. O diabo, e às vezes nas nossas ações, eu também, essa foi uma ação positiva, mas eu posso falhar, como também já cometi erro na minha vida. Ninguém, nenhum de nós é perfeito, mas nós buscamos em Deus uma boa postura, um bom comportamento, uma boa ação e acima de tudo o que, irmãos? Vigilância. Ou seja, estamos atentos ao que está à nossa volta. E quem está trabalhando contra nós, igreja? Porque por trás do Império de Roma, por trás daqueles judeus que não entendiam o propósito, quem estava atuando? Diabo e igreja. Só tem dois caminhos, ou tu serve a Deus ou tu serve o diabo. Se Deus não está instrumentalizando, quem está instrumentalizando? Até a carne, quando ela se utiliza, o Espírito se afasta e quem ganha força? O diabo. Então, aqui o escritor, ele está lhe dando o quê? Olha, preste atenção, nós estamos rodeados, nós temos que estar atentos aos limites das nossas palavras, aos limites do nosso comportamento, aos limites das nossas ações. E até dentro da igreja dá limite. Eu sei até onde vai o meu limite como presbítero. Ao limite dos evangelistas, ao limite do diácono, ao limite do pastor. Todos nós somos pautados e doutrinados por limites. Porque qual é o papel dos limites, igreja? Impedir que haja desproporção, excesso, desrespeitos. Porque depois que fizemos, amados, para voltar é complicado. Aleluia. E tu pode até se arrepender, Deus está pronto a te perdoar, mas as pessoas não perdoam não. E dependendo do que tu fizer, tua vida, teu testemunho estará em xeque por toda a eternidade. Então, nós temos que ter esse compromisso. A primeira coisa que nós vamos entender dentro dessa situação, amados, é que nós temos uma parte preparatória e temos uma parte de aperfeiçoamento. Parte preparatória, igreja, da qual o cristão tem que estar atento. Deixemos todo embaraço e o pecado, ou seja, todo sentimento, preocupação excessivos pelo corpo e pela presente vida que há no mundo. Quem é o ser que domina este mundo? Que é o sistema? O diabo. Quais são os maiores adversários do homem? A carne, o pecado, o diabo e a morte. 4 adversários que nós temos. Então, a parte preparatória, porque a prova preparatória quer dizer uma prévia, uma inicial ou uma introdutória da nossa vida com Deus, é termos consciência para o que estamos sendo preparados. Nós não estamos sendo preparados, amados, para viver a nossa vida como meninos. Meninos no sentido da imaturidade. Nós estamos sendo preparados para alcançarmos o quê? A maturidade espiritual. E junto com essa maturidade espiritual, amado, há um ponto que o Espírito Santo cobra de nós, que é o fruto do Espírito, que é a temperança, que é o equilíbrio para todas as coisas. Cada ação que nos acontece, seja Deus nos provando, seja o diabo nos tentando, ou seja o mundo tentando nos desvirtuar do propósito de Deus, nós estamos sendo preparados e amadurecidos para que a nossa vida com Deus venha a ser uma vida com excelência. A segunda coisa que nós temos que entender é que dentro desse preparo, o pecado, pela nossa natureza e pelo pecado adâmico, ele tem a maior vantagem sobre nós, porque a nossa carne, amado, ela é corruptível, a nossa carne, ela é perecível, a nossa carne, ela é má, essa natureza aqui, ela é pecaminosa. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim,
O bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero fazer, muitas vezes eu acabo fazendo de maneira inconsciente. Por causa do quê? Da nossa natureza. Pelas circunstâncias, pela nossa constituição e muitas vezes pela companhia que está ao nosso lado. Nós temos como igreja, amado, de selecionar com quem nós nos relacionamos. Se eu me relaciono com pessoas que buscam a Deus, que têm compromisso com o Senhor, o que isso vai gerar em mim? Uma boa influência, uma boa ação. Se eu ando com o presbítero Denilson, que é um companheiro meu do ministério, ele exerce a mesma função do que a minha, o que isso vai influenciar na minha vida? Eu vou buscar pelo conhecimento, eu vou orar mais, eu vou ler mais a palavra, eu vou ter mais uma vida em santidade. Mas do contrário, se eu fico andando todo dia com profano, que só fala besteira, que só fala palavras chulas, palavras torpes, que querem ir para ambientes que não adoram ao Senhor, o que vai acontecer com a minha vida, igreja? Eu vou esfriar espiritualmente, a minha comunhão vai ser estremecida, e dependendo da situação, eu posso cair e nunca mais me levantar. Então, o ambiente com quem nós nos relacionamos, ele pode influenciar, de acordo com a nossa estrutura espiritual. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, há fortes e fracos, há pessoas que têm estrutura, como Daniel, Ezequiel, que foram profetas dentro da Babilônia, que entraram, que mantiveram o compromisso e não perderam a sua essência, como Ananias, Azael e Misaías. Mas há pessoas que entram e se corrompem. O caso de Balaão, recebeu as dádivas do Senhor, recebeu o dom, eu reconhecido como profeta, só que quando Balaque ofereceu as riquezas, os prazeres, as oferendas, o que ele fez? Negociou o ministério, deixou de lado as suas responsabilidades e levou o povo de Deus ao desvio. Então, como nós trabalhamos, o pastor sempre fala isso, né? É melhor trabalhar para mais do que para menos. Como eu não conheço a sua estrutura, qual é o meu conselho que eu dou a você? Se afaste da iniquidade, se afaste do pecado e procure fortalecer a sua vida espiritual com Deus. Glória a Deus. Então nós deixamos o pecado, os judeus principalmente. Qual era o pecado principalmente dos judeus ortodoxos? A sua afeição exagerada pela sua própria dispensação, que era a lei. Quando Jesus Cristo ele morre, ressuscita, o véu se rasga e a graça é instituída, ou seja, a lei cai por terra e o favor de Deus é o que prevalece sobre a nossa vida, sobre a igreja. Mas muitos deles, e até convertidos, estavam pautados sobre essa dispensação e não conseguiam se diferenciar. A parte do aperfeiçoamento, amados, nós falamos da parte da preparação, mas nós vamos ver agora a parte do aprimoramento, porque a parte do aperfeiçoador está ligada ao aprimoramento, ao crescimento e ao desenvolvimento. Você lembra como você começou na igreja? Tem pessoas aqui que começaram aqui na igreja como membro, né? Já caso do diácono Lorival, hoje já está como diácono. O senhor lembra, meu diácono, como você começou aqui na igreja? Seus primeiros passos, suas primeiras caminhadas, sua primeira estrutura espiritual. Você lembra que como você era? E hoje como você é? Porque no seu caminhar, no tempo, ele é um fator fundamental que vai fazer com que nós evoluímos, desde que tenhamos um bom pensamento em buscarmos e nos dedicarmos. Temos comprometimento com Deus, com a sua vontade e a sua palavra. Então, a parte aperfeiçoadora está nisso aqui, ó. Corramos, porque a vida com Deus é uma vida de desafios. E o apóstolo e o escritor, aqui ele está trazendo muito a alusão, principalmente porque a Grécia naquele tempo, a sua cultura, os seus jogos, e
dentre outras situações, tinha uma grande influência, mesmo Roma sendo império, porque antes de Roma a Grécia foi império, mas a sua cultura tinha uma grande influência. E ele vai trazer essa parte dos jogos, ele vai trazer na seguinte ponto: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que ele está dizendo? Eu tenho um desafio, e o propósito é servir a Deus. A pergunta é, igreja, eu posso servir a Deus de qualquer jeito? Aquela frase que o Lula diz, todos os caminhos levam a Deus, está correto? O caminho de Deus é um caminho só, e a porta é bem estreita. Seguir a paz com todos, Hebreus 12, 14. E a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. A Bíblia, o pessoal aí fora diz que a Bíblia não julga, né? A Bíblia julga sim. A Bíblia ela julga sobre a reta justiça de Deus, não segundo o julgamento hipócrita. Então, quando nós olhamos a Deus e ao cristianismo, que para mim não é religião, é um estilo de vida, que eu adoto para a minha vida e trago isso como prioridade para mim, eu tenho que saber que eu estou diante de um desafio. É como uma corrida. Qual é o objetivo da corrida? Chegar em primeiro lugar. Alguém entra na corrida para chegar em último? Alguém entra na corrida para desistir no meio do caminho? Não. Qual é a corrida que nós estamos? Chegarmos nos céus. Nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui por um tempo. Há um momento que nós estamos vencendo aqui. Mas qual é o nosso propósito, igreja? Os céus. Sermos reconhecidos por Deus e sermos ditos por Ele, seja bem-vindo, bendito de meu Pai, e recebeis a herança que está preparada desde a fundação do mundo. João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. E eu vou lhes preparar um lugar. Então qual é a nossa moradia, igreja? Qual é a nossa moradia, igreja? É os céus que nos esperam. Só que para chegar no céu, igreja, tem que ter esforço, tem que ter luta, tem que ter propósito, tem que ter busca, tem que ter renúncia, tem que haver separação, igreja. Porque se nós andarmos lado a lado com o mundo e com seus prazeres, o que nos espera é o inferno. E eu não posso enganar vocês. Para estar na igreja de qualquer jeito, se eu sei que eu vou para o inferno, eu vou estar fazendo o que aqui? Se eu estou aqui é porque eu tenho um propósito. Aleluia. Quem tem propósito aqui, igreja? Que graça a Deus. Então, se tu tem propósito, tu tem que se esforçar. Tudo bem que nós não somos perfeitos, mas não ser perfeito não significa que eu tenho que conformar-me com as minhas imperfeições. Eu tenho que procurar mudar. Uns vão ser automáticos, outros é um processo mais demorado, mas em algum momento, em alguma hora, ou por completo, quando o apóstolo Paulo vai dizer o que é corruptível se transformará em incorruptível, e o que é mortal se transformará no que é imortal, aí nossos corpos serão transformados. Mas eu tenho que buscar uma melhoria para a minha vida. Isso é fundamental. Por isso que Deus, e uma das coisas que nós temos que ter, corramos com paciência, amados. Ter paciência é fácil? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Quem tem paciência aqui? Eu particularmente, eu sou muito impaciente. Eu não gosto de ir para a fila de mercado. Eu sempre vou nos horários que está vazio. Nem em banco eu gosto de ir, mas. E no meu trabalho, como encarregado de obra, eu não gosto de pessoa morando perto de mim, não. Eu sou chato e exigente no meu trabalho, porque eu tenho metas e prazos a cumprir. E se eu não cumprir, o engenheiro, o mestre de obra, ele vai lá e me permite colocar outra pessoa no meu lugar. No meu trabalho, infelizmente, na minha função, a rapidez, a agilidade é fundamental para o sucesso da minha função. Só que no mundo espiritual, a paciência é o fruto do Espírito. E o Deus que nos chamou requer isso de nós. E o que é ter paciência, igreja?
de saber esperar. É fácil esperar uma bênção de Deus? É fácil saber esperar? Às vezes é uma transformação que a gente precisa na nossa vida, ou talvez na vida do nosso próximo. Não é não, amados. E muitas vezes a gente tem dificuldade. É um dos pontos na minha vida, pelo meu trabalho, pelo meu trabalho, pela minha vida profissional, é um dos pontos que o Espírito Santo de Deus está sempre trabalhando na minha vida. Por quê? Ao mesmo tempo que eu preciso no meu setor de trabalho ter agilidade, mas ao mesmo tempo como líder eu também tenho que ter o equilíbrio de saber coordenar as coisas, porque tudo tem o seu devido momento, o seu devido tempo. E até na nossa vida profissional, a sabedoria é um ponto fundamental que ela trabalha junto com a paciência. Saber lidar com as situações, saber lidar com quem está ao nosso lado, saber lidar com as adversidades que tentam nos tirar o quê? Do foco, do propósito, daquilo que Deus ele quer para nós. Então a paciência, amados, ela é um fator fundamental para quê? Principalmente esperarmos a vinda de Cristo. Desde a vida de Jesus e a sua ascensão aos céus, isso está sendo anunciado, sim ou não? Os discípulos nos seus dias já esperavam a sua volta. E quase 2000 anos se passaram e nós não pregamos a volta de Cristo. Pode ser hoje, pode ser no final do dia, pode ser amanhã, talvez daqui a pouco eu morra e eu não veja com meus olhos naturais, mas eu tenho que ter paciência para também não me cansar mediante essa competição. Tem uma corrida que eu me esqueci o nome agora, que é na Olimpíada, que ela não é de velocidade, ela tem um marca-passo. É tipo como uma maratona. É. Que as pessoas, nessa corrida, ela não é exigida tanto a questão da velocidade, mas a questão da resistência. Porque quando eu não tenho paciência, o que é que isso pode trabalhar na minha vida, na minha caminhada com Deus? A minha estrutura fica abalada. Se isso não for bem trabalhado na minha vida, a minha vida se torna o quê? Vulnerável. E estando vulnerável, eu posso me tornar presa fácil da mão do diabo. O diabo, ele derruba ou não, igreja? Seu demônio. 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, ou sede sábios, em outras traduções. E vigiai. Perceba que Jesus, antes de mandar orar, ele vai dizer assim, ó, vigiai, ou seja, prestai atenção. Sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário anda ao vosso derredor, bramando como leão. Ele não é o leão, mas ele tenta ser como leão, procurando a quem possa tragar. Então, nessa caminhada, amados, paciência é um ponto fundamental para saber esperar, para saber lidar com a situação, para não tomar decisão precipitada. A pergunta é, igreja, como muitos estão aí fora, desigrejados, se encaminhar para a igreja, a pergunta é, igreja, eu posso tomar decisão de qualquer forma? Eu posso tomar decisão de qualquer jeito? Eu posso tomar decisão sem a orientação do Espírito de Deus, igreja? E por que muitos tomam essas decisões? E por que muitos não esperam Deus falar com ele? Porque falta esse fruto do Espírito, paciência. Mas quando a palavra de Deus ela nos é ensinada, e eu falo isso em primeiro lugar para mim, ela nos confronta a buscarmos aquilo que não temos e a melhorarmos daquilo que estamos deficientes. Então, isso é um ponto fundamental para aqueles que buscam um aperfeiçoamento em Deus. Aí nós vamos ver no versículo 2, e eu vou correr aqui, olhando para Jesus. Por que é tão importante olhar para Jesus, amados? Porque, como eu disse, a igreja é feita de pessoas o quê? Perfeitas. E eu vou falar por mim, não gosto de usar outra coisa comigo. Se você olhar para mim, amado,
Você vai ver falhas. Você vai ver as minhas imperfeições. Você vai ver a minha debilidade. Você vai ver um monte de coisa. E talvez, dependendo do que você olhar para mim, talvez você possa não querer permanecer na igreja. Mas quando o escritor diz assim, olhando para Jesus, quando eu olho para Jesus, o que Ele é, como Deus, como Senhor, que exerce o senhorio do domínio sobre a minha vida, como Salvador que me resgatou do lamaçal do pecado, eu esqueço tudo aquilo que é ruim, que é vulnerável, que é imperfeito. Quando eu olho para Deus, quando eu olho para Jesus, o autor e consumador da minha fé, amados, eu consigo contemplar a grandiosidade desse. Aleluia! E aí quando você olha para mim, se você olhar e ver algo perfeito, alguma coisa que possa te virtuar no caminho do Senhor, se você olhar para Cristo, você vai comparar o que Ele é de bom e o que às vezes eu sou de ruim. Aí você vai enxergar que a grandiosidade do Evangelho não está no ser humano. A beleza do Evangelho está no Deus a quem nós servimos. Quando nós olhamos dessa forma, as imperfeições do meu próximo, os defeitos do meu próximo, as coisas que estão à minha volta, que não estão de acordo com o que eu quero, isso passa a ser banal. Isso passa a não ter importância, igreja, porque o importante é servir a Deus. Então, o mais importante para nós é Deus, igreja. E é por isso que nós temos que ter Ele como nosso principal exemplo, igreja. E nos esforçarmos. Eu posso me esforçar ao máximo, mas eu tenho certeza que em alguma coisa, em alguma situação eu posso te decepcionar. Talvez eu possa agir errado com você, talvez em algum momento eu possa não vigiar. Se você olhar para mim em alguma circunstância, em algum ponto você pode se decepcionar comigo. Agora a pergunta é, com Deus você se decepciona? Não tem como mais. Porque quando você olha para o sacrifício de Cristo na cruz, a primeira coisa que você faz é dobrar o teu joelho e levantar as tuas mãos e adorar Ele, reconhecer tudo aquilo que Ele fez. Então por isso que o escritor, ele diz assim, olhando para Jesus, o maior exemplo para nos incentivarmos, para nos encorajar. Quando ele diz assim, autor e consumador da fé, diz que Ele é o iniciador, Ele é o aperfeiçoador e ao mesmo tempo Ele é aquele que vai nos dar o nosso galardão. Ou seja, Ele tem um prêmio especial para cada um de nós, que naquele grande dia, diante de tanta dificuldade, diante de tantos problemas, nós chegaremos diante dele, amados. Imagine, faça um memorial na sua vida agora. Pense no sacrifício de Cristo, no que Ele trouxe para você, nas dádivas e nos benefícios que Ele te concedeu. Porque quando você começa a olhar para isso, este amor, essa dádiva, esse benefício, meu lugar, Ele nos constrange. Glória a Deus. Ele nos toca de uma tal forma que o nosso coração, por mais duro que seja, a nossa estrutura esmurece. Aleluia. Nós choramos e nos derramamos diante daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Então nós enxergamos o seu poder, a sua dádiva e o seu benefício. E eu já vou encerrar essa mensagem, eu não vou conseguir esmiuçar os 11 versículos, mas eu quero chegar aqui no versículo 3, porque ele vai dizer assim, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais e desfalecendo em vossos anjos. Um dos pontos que eu vou tratar antes disso, amados, é que o mesmo Jesus,
antes de entrar nisso, quando ele suporta a cruz, desprezando a afronta, nós temos que ter a concepção do seguinte: porque a lei ela é insuficiente? Porque nenhum ser humano tinha condição de pagar essa dívida. Esse é o ponto principal. Ninguém tinha condição de alcançar um nível, um padrão moral, cerimonial e espiritual do que a lei representava. Ninguém. Por isso que os sacrifícios sempre eram contínuos para a expiação do pecado. Agora olhe para Jesus, como o Filipenses vai dizer. Ele vai se despir do seu corpo de glória. Ele vai tornar o corpo de servo, ou seja, o corpo humano, perfeitamente humano, e não pecaminosamente humano. Perfeitamente humano, porque nele não havia pecado. Ele veio pela obra e graça do Espírito Santo. Mas sujeito aos contratempos que nós estamos. Cansaço, fadiga, tentações e outras coisas. A pergunta é: Jesus necessitava? Ele precisava disso? Descer para pagar sacrifício por ele mesmo? Não, ele é perfeito. Mas ele desce por nós. E quando ele desce por nós, ele faz aquele tempo, ele cumpre o seu trabalho. Há uma coisa que é referencial para nós. Quando ele é recebido no céu de glória, ele vai sentar à destra de Deus. Ou seja, ele recebe uma recompensa pelo seu sofrimento. Isso aqui é importante nós frisarmos, porque tudo que acontece para nós, o modelo principal é Jesus. Antes de eu entrar nesse versículo. Então ele vai ter Cristo como mediador, foi exaltado ao estágio de mais elevada honra, do mais elevado poder e influência. Nada acontece no céu e na terra sem passar por ele. Aí nós vamos entender o versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou das contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O que é alguém desfalecido em ânimo, amados? É alguém sem perspectiva, é alguém sem propósito, é alguém sem direcionamento, é alguém que não tem motivo para prosseguir em frente. E quantos na casa de Deus, e muitos que já deixaram o Evangelho, estão dessa forma? Mas a pergunta é: qual é a principal marca de Cristo? E o apóstolo Paulo vai ser enfático nisso. Gálatas 5,17. Ninguém me inquiete, ninguém me moleste, porque eu trago em mim a marca de Cristo. Qual é a principal marca de Cristo? A marca do sofrimento. Foi o sofrimento que trouxe o resultado da redenção da humanidade. Porque para nós sermos redimidos, ele foi moído, vertido, morto, envergonhado, maltratado, ferido. E a Bíblia diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então quem serve a Deus está disposto a sofrer. Então, só que ele pagou o preço, foi recebido aos céus e foi recompensado como filho de Deus. E por que eu estou falando isso, igreja? Porque quando nós olhamos Jesus como nosso principal exemplo, nós entendemos que o sofrimento desse tempo presente, o apóstolo Paulo vai dizer isso, não há de se comparar com a glória que há de se revelar. Aí nós vamos entender que nós não podemos nos desfalecer. Pelo contrário, igreja. Quando nós olhamos a Cristo, nós temos que ter entendimento. Ele sofreu, eu também sofrerei. É difícil viver, né? Mas faz parte da realidade. Por isso que Paulo vai dizer: eu vou morrer, eu vou viver. Vou morrer. O viver para mim é Cristo. Morrer para mim é ganho. O viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho.
ele entendia que a maior dádiva, a maior bênção do cristão não está na vida material, mas está na vida espiritual. E da mesma forma que há uma recompensa, e Cristo foi recompensado com glória, com exaltação, com o nome que é acima de todo nome, com uma honra que é extraordinária. Há uma recompensa para os seus servos. Todo o nosso trabalho, toda a nossa labuta aqui, e tudo que nós estamos vivenciando aqui, um dia, na borda do Cordeiro, tem algo especial para nós. Uma coroa, há para nós dádivas, bênçãos, um reconhecimento para aqueles que serviram com integridade, para aqueles que serviram com amor, para aqueles que serviram com fé, com convicção, com esperança, mesmo que a nossa vida venha padecer, mas nós não podemos renunciar, não podemos olhar para trás, nem desistir daquilo que Deus tem separado para os seus servos. Por isso, o apóstolo Paulo ele é uma das referências dos mártires. Ele vai dizer: eu sei em quem tenho crido. Se você olhar para a sua Bíblia, segunda carta de Timóteo, para fecharmos, e eu gosto muito desse texto, ele me constrange jamais. Capítulo 4, capítulo 1, versículo 12, segunda carta de Timóteo. Ele vai dizer assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho. O Evangelho não vai trazer vergonha para nós, amados. Servir a Deus é motivo de honra, de prestígio, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aonde tu tem depositado a tua fé, o teu trabalho, a tua esperança, está depositando num ser que vai te proporcionar um resultado magnífico. Quando tu chega na bolsa de valor e tu faz aquele investimento, somente na Tesouro Direto, você tem uma taxa de investimento, né? Geralmente 8 a 10% do valor que você investe no seu trabalho, no teu suor, no teu esforço. Só que no de Deus, amado, a recompensa dele vai muito além do que qualquer dinheiro, qualquer riqueza humana pode pagar. A recompensa dele está lá. Glória a Deus. E é por isso que nós não podemos desistir, parar e nem proceder. Eu vou encerrar por aqui. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Aleluia. Os irmãos possam guardar essa palavra no seu coração. Jamais desanimar, mas sempre estar firmes e constantes, como o meu apóstolo Paulo vai dizer em 1 Carta Coríntios 15:58. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é bom. Que Deus abençoe nesse momento.